Também quero saudar os ouvintes desta rádio com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma grande alegria estar aqui com os irmãos. Meu nome é Alan, como o pastor Deneval acabou de dizer, sou evangelista pela misericórdia de Deus. Sou de São Paulo, Brasil, congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Brás. Pastor presidente Samuel Ferreira, pastor Natanael, nosso pastor local. Estou aqui em Lisboa com o pastor Daniel Raso. Uma alegria muito grande também estar conhecendo o pastor Deneval. E eu gostaria de compartilhar algo de Deus contigo. Se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículos 1 ao 3, da palavra de Deus, que diz assim: que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Meus amados irmãos, amados ouvintes, nós, desse texto que acabamos de ler, deste profeta chamado Isaías, ele relata aqui nesses poucos versículos o modo que Deus chamou a sua vida, para ser um instrumento de Deus para a sua geração. E nós podemos aprender muito disso, desse seu breve testemunho, como ele foi chamado pelo Senhor, que é extremamente relevante, extremamente aplicável para os nossos dias. A Bíblia diz que esse chamado ocorreu no ano em que morreu o rei Uzias. Foi uma época de grande crise para aquele povo, para o povo de Deus, uma época de grande crise religiosa, crise moral. E nós aprendemos que Deus, no tempo da crise, Ele nos chama também. Isaías, no momento de crise, a Bíblia diz que ele foi buscar ao Senhor. Ele teve essa visão de Deus no templo. Ele viu ao Senhor no templo. Nós hoje ouvimos muito falar de crise econômica em várias partes do mundo. Mas não é apenas uma crise econômica que o nosso mundo vive. É uma crise espiritual, crise religiosa, crise moral, crise familiar. Nesse momento, esteja você em que localidade do mundo você estiver, se você está vivendo tempos de crise, o Senhor não nos chama ao desespero, mas o Senhor te convida a buscá-lo. Isaías fez isso, e é nos tempos de crise que Deus chama homens para usá-lo na sua obra, para serem mensageiros da sua palavra. Isaías teve essa visão do Senhor no templo. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, suas vestes reais, enchiam o templo. Você pode me dizer: evangelista, se eu tivesse uma visão como Isaías teve, dos anjos à sua volta, dos serafins adorando, clamando a santidade de Deus, eu deixaria tudo e pregaria a palavra do Senhor, eu seria uma pessoa diferente. Mas eu queria dizer para você que Deus proporcionou ao mundo uma visão, uma revelação maior do que a de Isaías, que nos leva a uma mudança de vida, como aconteceu com a vida deste profeta. A maior revelação de Deus hoje para a humanidade chama-se Jesus. Jesus é a maior revelação de Deus para a humanidade. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas também o mesmo evangelista, o evangelista João, ele disse que esse mesmo Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a maior revelação de Deus. E do mesmo modo que Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, falando do poder de Deus, da autoridade de Deus, que apesar de toda aquela crise que aquela nação vivia, o Senhor, Ele governava todas as coisas. Do mesmo modo é a revelação de Deus em Jesus Cristo para nós. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele tem toda a autoridade nas suas mãos. Jesus, quando Ele esteve entre nós, Ele teve autoridade sobre a morte, teve autoridade sobre a enfermidade, Ele teve autoridade para perdoar pecados, Ele teve autoridade com palavras de vida eterna. E eu digo para você nesse momento, que esse Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Esse mesmo Jesus, Ele quer se revelar para você. Esse mesmo Jesus, Ele quer usar a sua vida para ser um mensageiro de Deus, uma mensageira de Deus,
nesses últimos dias. Aconteceu algo na vida de Isaías quando ele teve um encontro com o Senhor. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Cristo, mudanças também ocorrem na nossa vida. Quando ele viu a santidade de Deus, Isaías disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Quando nós temos um encontro com Jesus, um verdadeiro encontro com o Senhor, a primeira consciência que nós temos é que nós somos pecadores. Nós somos pecadores e Ele é santo. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós temos a nítida visão de quanto nós somos falhos, de quanto nós somos fracos, do quanto nós somos humanos e como nosso Senhor é santo. Alguns minutos atrás, o pastor Daniel falou sobre o chamado de Pedro. Pedro, quando viu o poder de Jesus, ele disse: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Mas outras coisas acontecem também. Quando nós temos um encontro com o Senhor, Isaías disse: habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós vemos também a situação do mundo à nossa volta, carente de Deus. E foi essa visão que Isaías teve. Mas o Senhor foi de encontro a Isaías, purificou e deu para ele autoridade para levar a sua palavra. Do mesmo modo é quando nós temos um encontro com Jesus. Jesus, ele nos mostra a nossa pecaminosidade, a situação do mundo à nossa volta, mas ele nos purifica com seu sangue. E ele nos capacita com o poder do seu Espírito Santo para levarmos a sua palavra. Amado ouvinte, nesse tempo de crise, nesses últimos dias, busque ao Senhor. Conheça Jesus. Porque a mesma voz e o mesmo chamado que ele fez para Isaías há mais de 2.700 anos atrás: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Jesus faz para nós hoje, igreja dele. Que nós possamos dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quero agradecer por essa rica oportunidade em nome de Jesus e que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Amém.